Olá a todos, bom dia. Eu sou o Rodrigo Lopes, do marketing da Danfoss, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso webinar Direções Eletrônicas para Máquinas Agrícolas e de Construção, com o engenheiro de aplicação de sistemas da Danfoss Power Solutions, Geovan Rocha. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença de todos. Continuando, vamos compartilhar agora algumas informações úteis para incrementar a sua experiência com a nossa plataforma. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos nossos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado na tela, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações do nosso palestrante. Você poderá entrar em contato com ele no e-mail que está disponível ou agendar uma reunião com o time de vendas enviando o e-mail. Também estão disponíveis os tópicos para você compartilhar este webinar em suas redes sociais e se inscrever em nossas newsletters. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Avisos gerais. Pedimos que, ao finalizar o webinar, responda a nossa pesquisa de satisfação que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora eu passo a palavra ao Geovan para que possa seguir com a apresentação. Bom dia, Geovan. Passo a Bom dia, palavra para Rodrigo. você. Muito obrigado aí pela oportunidade de fazer esse webinário, né? Para falar um pouco aí desse produto, dessa gama de produtos, na verdade, que são as nossas direções eletrônicas, que são produtos relevantes aí quando falamos de soluções com pilotos automáticos. Tá? Mas antes de adentrar no tema propriamente dito, deixa eu me apresentar, né, devidamente. Alguns já me conhecem, outros não. Eu sou o Geovan Rocha, tenho 32 anos, casado e sem filhos por enquanto. Falando mais do lado profissional, tenho aí 13 anos de Danfoss e hoje eu assumo a posição de engenheiro de aplicações. Nessa posição, a minha principal atribuição é dar suporte aos clientes quando o assunto é direções eletrônicas, desde a parte de suporte, a parte de aplicação, parte de problemas em campos ou qualquer tipo de situação que possa acontecer. Desculpa, o telefone tocou aqui. E também a parte de eletrônica no geral, controladores, sensores, joysticks, displays, para mencionar alguns, ok? Então agora deixa avançar aqui no tema, para que vocês conheçam um pouco mais desse universo de produtos e soluções que nós temos e tentar entender ou encaixar dentro da aplicação de vocês, das soluções que vocês já utilizam hoje. Antes de falar da direção, da solução em si, talvez uma pergunta que muitos se façam é por que se utilizar uma direção para piloto automático ou até mesmo por que se utilizar o GPS em máquinas agrícolas? É uma pergunta razoável, uma pergunta legítima. E talvez a resposta não seja tão óbvia. Talvez alguns pensem, poxa, para conforto do operador, né? Como a gente tem no nosso carro, por exemplo, o cruise control, o piloto automático. Só que nas máquinas, os benefícios de se utilizar um sistema de GPS, um sistema com piloto automático, vão além do conforto do operador. É claro, é importante o operador ter conforto, porque todos nós precisamos ter o mínimo de conforto no nosso ambiente de trabalho. E eu dividi esses benefícios em dois grupos principais, economia e aumento da eficiência operacional, que é aumento da eficiência no geral. A economia de tempo, insumos e combustível. Como que eu justifico essa premissa aqui de economia, né, desses temas que eu coloquei aqui, de tempo, insumos e combustíveis? Se a gente olhar abaixo, em aumento da eficiência operacional, a gente consegue perceber alguns pontos que explicam essas economias.
por exemplo, distribuição uniforme dos insumos e defensivos. Então, quando se vai utilizar uma solução de piloto automático, é feito um mapeamento prévio para determinar quais são as linhas de trabalho da máquina, de todas as máquinas que vão trabalhar naquele percurso, naquele perímetro. E com isso, se consegue reduzir o amassamento que se tem no terreno, reduzir o amassamento excessivo, ou a compactação do solo, que é um ponto importantíssimo quando a gente fala de algumas culturas, né, falando aí do lado mais agrícola. Lembrando que a nossa direção eletrônica, ou a solução de GPS em si, não é somente para máquinas agrícolas, mas no geral a gente acaba aplicando mais em máquinas agrícolas. Tá? E aquilo que eu pontuei acima, redução da fadiga do operador. A gente performa melhor, trabalha melhor quando está menos cansado, quando estamos com mais disposição. Então é importante esse ponto também, oferecer um pouco mais de conforto para o operador para que ele trabalhe mais motivado. E um outro ponto, que é parecido com os outros que eu coloquei acima, que é a redução da sobreposição entre áreas. Então, fazendo o mapeamento de cada linha de trabalho, as máquinas vão seguir sempre aquelas linhas, não vai ter sobreposição, não vai ter compactação desnecessária e com isso vai resultar em economia de tempo, porque você vai conseguir ser mais produtivo, vai conseguir realizar o mesmo trabalho em um tempo menor. O operador vai conseguir focar em outras tarefas que são relevantes, como prestar atenção no que está acontecendo ao redor da máquina, porque a partir desse momento ele não precisa se preocupar mais com a direção em si, porque ela já foi automatizada. Né? E também resulta em economia de combustível. A máquina vai precisar trabalhar, percorrer um percurso menor para fazer o mesmo trabalho. Então, vai reduzir o consumo de combustível em insumos. E esses pontos assim não são tão óbvios, às vezes, quando a gente fala de sistemas de piloto automático. Só um segundo. Ok, voltando aqui. E a foto à direita exemplifica bem tudo isso que eu estou falando aqui. Então, o operador focando em pontos importantes ali do trabalho dele, enquanto a direção está sendo guiada pelo sistema de GPS. Agora sim, que a gente alinhou aqui o propósito ou a premissa de se utilizar um sistema de GPS, eu vou falar do produto que atende a essas premissas, que atende a esses requisitos para um sistema de GPS. Aqui, quando eu falo sistema de GPS, e coloquei entre aspas, porque o nome técnico específico não é GPS. O GPS é um nome que se popularizou, que todo mundo conhece, que se utiliza, mas o nome técnico é outro que eu vou abordar mais adiante. Agora eu vou falar um pouco do portfólio de produtos. Né? O produto mais comum que a gente aplica, que é mais buscado pelos nossos clientes, é a OSPE, essa direção aqui do meio, porque ela é a solução mais compacta, mais enxuta, integra todos os componentes do sistema de direção, exceto a parte do GPS em si, que fica em outra camada de controle. Mas entendemos que, a depender do escopo do projeto, esse produto não vai atender por questões de espaço ou questões técnicas. E para isso nós temos outros dois produtos que são semelhantes a nível de performance, a nível de funcionamento, mas que na parte de funcionamento, a parte de intercambiabilidade, falando a nível de software, são perfeitamente intercambiáveis. Você pode trocar um pelo outro, a depender da necessidade. E eu vou dar algum exemplo para deixar um pouco mais claro. A IHE. O que seria a IHE? Aqui nós temos uma direção completa, uma direção que é utilizada em qualquer tipo de máquina que a gente possa pensar, desde um trator, pulverizador, colheitadeira, ou colhedora, aí tem colheitadeira de grãos, tem um pouco de polêmica nesses termos, colhedora de cana, colheitadeira de grãos, wheel loaders, rolo compactadores. É um produto que se encaixa em qualquer tipo de aplicação dessas que eu mencionei, entre outros. Às vezes não tem espaço para colocar uma SPE, então nós podemos colocar uma EHI. A parte eletrônica vai ser exatamente igual, mas não tem
a parte manual, onde a gente encaixa o volante. O volante tem uma coluna de direção onde a gente encaixa nessa USP. Na EHI não tem. E às vezes também não tem um volante na máquina. A depender do conceito da máquina, não tem volante. A máquina é operada por joystick. Temos alguns players utilizando soluções nesse sentido, que é o conceito steer-by-wire, ou seja, não se utiliza o volante tradicional para operar a máquina. Em vez disso, se utiliza joysticks ou até mesmo um volante elétrico, né? E aí a parte de redundância, segurança é compensada através de outros mecanismos. E uma terceira opção é a EHPS. É uma direção parecida, ela mais se parece com uma válvula PVG, que é uma válvula proporcional que nós temos no nosso portfólio de válvulas propriamente dito. E é uma direção voltada para aplicações que exigem um volume maior de óleo, né, acima de 800 centímetros cúbicos. Tá? A USP atende aplicações até 500 centímetros cúbicos e a EHI até 700 centímetros cúbicos. Aqui dou uma visão geral para vocês dos 3 produtos e agora eu vou entrar no detalhe de cada produto. E aqui eu sei que nós temos uma audiência ampla, cada um tem uma área de interesse diferente, área de interesse diferente, uns são mais focados na parte comercial, outros mais focados na parte técnica, aplicação e assim por diante. Então eu vou procurar tangenciar aqui alguns pontos, abordar alguns pontos que são relevantes para cada um de vocês. Nesse webinário aqui de 1 hora, eu não vou conseguir abordar todos os pontos, mas eu vou procurar transmitir quais são os principais benefícios de se utilizar a nossa solução de direções eletrônicas em relação às outras soluções que nós encontramos no mercado. Tá? Então, a partir desses benefícios que eu vou explicar para vocês, vocês vão conseguir entender a proposta de valor que a Danfoss oferece, né, em relação aos outros concorrentes. OSP, mas na verdade o SEHS se aplica aos 3 produtos que eu mencionei agora há pouco, e o SEHS significa Safe Electrohydraulic Steering. No começo, lá em volta de 2006, nós desenvolvemos uma direção eletrônica assim como os outros concorrentes desenvolveram. Ou seja, pegamos uma direção normal, que é utilizada em qualquer máquina dessa, uma direção convencional, onde você precisa colocar um volante, e em paralelo nós colocamos um bloco eletrohidráulico para atuar ali junto com o sistema de controle do GPS em si. Mas com o passar do tempo, nós fomos evoluindo essa solução, e aí nós melhoramos vários aspectos, desde aspectos funcionais, porque o primeiro objetivo era fazer funcionar, então vamos continuar melhorando esse aspecto aqui, vamos colocar mais funções. Aspecto de segurança, que é um item importantíssimo, né, quando nós falamos de direções. A direção do seu carro, por exemplo, você não quer que falhe em hipótese alguma. E a gente traz essa mesma premissa para as máquinas. Uma máquina não pode ter um sistema de direção comprometido por falha simples. Então, por isso, essa premissa de segurança é tão importante para a Danfoss, para todos os produtos, mas especificamente para direções, que é o nosso tema aqui. Tá? Então, a gente evoluiu a parte de funcionamento, parte de segurança, simplificamos a arquitetura do sistema, porque antes precisava de várias válvulas, vários componentes, então nós enxugamos a solução, integramos várias válvulas e conseguimos deixar mais compacto para que o cliente final, o comprador dessa solução, enxergue cada vez mais os benefícios desse produto. E aqui tem alguns pontos que eu queria mencionar também, que se aplica aos 3 produtos que eu mencionei anteriormente. Precisão e performance. A Danfoss tem uma tecnologia para os nossos atuadores, desde as válvulas PVGs até as direções eletrônicas, tem uma tecnologia que consegue garantir uma performance altíssima, falando no nível de precisão de controle, para sistemas eletrohidráulicos. E quando a gente fala de sistema com GPS, a nossa precisão precisa ser altíssima. A maioria
do sistema de GPS, né, vários no mercado, conseguem entregar uma precisão mínima de até 2 centímetros, até 2 centímetros. Aí depende de alguns fatores, alguns sistemas de correção, que é o nome técnico utilizado, mas a maioria dos sistemas conseguem trabalhar até esse nível de precisão, até 2 centímetros. É muito diferente do GPS que nós temos no nosso carro, onde a precisão ali do nosso GPS a melhor precisão é 1,5 metro, mas pode ampliar bem mais a depender das condições. Então, com essa solução, a gente consegue garantir que o GPS entregue aquilo que ele prometeu, que é até os 2 centímetros de precisão. Temos uma camada de diagnóstico nessas válvulas que permite que o técnico, o operador, o engenheiro entenda o que aconteceu de falhas. Pode ser uma falha mecânica, uma falha hidráulica, uma falha elétrica. Então, vai ter um código de erro no sistema para ele verificar, seja através da ferramenta chamada Service Tool ou através do próprio terminal da máquina. Né? Então, com isso, ele vai conseguir resolver o problema mais rápido, não vai ficar procurando o problema, trocando válvulas aleatoriamente. Né? Uma solução praticamente plug and play. Você não precisa montar várias válvulas, porque aqui já está tudo embutido em um pacote único. E um principal ponto aqui, elimina a necessidade de um controlador externo. Depois, mais para frente, vocês vão entender qual é o conceito aqui, a arquitetura geral de um sistema de GPS. Mas precisa de alguns componentes. E a gente integrou o controlador da direção. Como assim? Quando você fala de sistema, você precisa de alguns sensores. Sensor para medir a posição do ângulo da roda, você precisa saber qual é a posição. Sensor para detectar movimento no volante. Você precisa comunicar com o sistema de GPS propriamente dito. Você precisa enviar um feedback para esse sistema de GPS. Você precisa tratar qualquer condição insegura de operação. Então, esse controlador faz isso. Não somente isso, mas a premissa básica de um controlador GPS é para fazer isso. Esse controlador já está aqui dentro, integrado. Então, aqui não é um atuador simples, é um atuador com um controlador embutido. E aqui na interface tem até alimentação para sensores, ele já faz a leitura desses sensores, que eu menciono, não todos, mas alguns desses sensores, e consegue comunicar com qualquer sistema de GPS. O protocolo de comunicação é padronizado, Isobus, protocolo CAN Isobus, então qualquer sistema de GPS que trabalhe nesse protocolo vai conseguir trabalhar com esse produto, então você não fica preso a um fornecedor único de GPS, né? E tem a intercambiabilidade de trocar de um sistema para outro. E aspecto de segurança, que eu falei que é uma premissa da Danfoss. Esse produto tem incorporado, intrinsecamente, vários níveis de redundância. O que seria a redundância? 2 informações, 2 canais para a mesma informação. Então, eu tenho um sensor de roda. Então, eu preciso que essa informação do ângulo da roda seja transmitida para o controlador principal através de 2 canais. E eu vou monitorar esses 2 canais a todo momento para ver se tem alguma informação divergente. Então, redundância é sobre isso, é ter uma camada dupla ali, ou 2 canais para a mesma informação, para evitar de ter uma condição insegura. Tá? E, através dessas camadas de segurança, a gente conseguiu atender o nível de performance da CO2, que retrata exatamente esse aspecto de redundâncias. Tá? É um produto não somente em conformidade com a CO2, mas também certificado. Né? Aqui no corpo da válvula, nós vemos aqui o símbolo da TUV, que é a agência certificadora que nós contratamos. Então, é um produto certificado. Então, é um produto que pode trabalhar em qualquer ambiente, a nível, falando nível geográfico. Né? Então, pode trabalhar em mercados europeus, norte-americano, latino-americano, qualquer parte do mundo, porque é um produto que atende às exigências de segurança de qualquer diretriz que nós tenhamos para esse tipo de maquinários. Maquinários que precisam de sistema de GPS. Destacando um pouquinho mais a questão de segurança, a PVD-CLS, que é um nome técnico desse atuador aqui, tem 21 funções de segurança integradas, desde a limitar
o ângulo de cessamento a partir da velocidade, limitar o ganho do GPS a partir da velocidade, limitar a quantidade de voltas a partir da velocidade, entre outras funções. E uma outra função que nós integramos aqui é o modo reativo. O modo reativo nada mais é um recurso que permite que a direção da máquina se transforme numa direção automotiva, né? Ou seja, onde as rodas reagem com o solo. Então, você consegue fazer a seleção desses dois modos através de parâmetros, através da IHM, ou você pode deixar isso automático. A gente está vendo uma tendência grande de tornar as máquinas autônomas. Então, é o sonho aí de muitos fabricantes, né, ter a máquina 100% autônoma e não depender mais do operador. Claro, até chegar nesse nível, muitas coisas precisam acontecer. Mas a boa notícia para vocês, do lado da Danfoss aqui, é que nós já temos um produto que atende às exigências de um sistema autônomo. A nossa direção eletrônica já está preparada para trabalhar com sistemas autônomos, porque ela já tem camada de software preparada para comunicar com qualquer sistema, não precisa ser um sistema propriamente da Danfoss, qualquer outro sistema, a nossa direção conversa, né? E se no teu sistema autônomo tiver um sistema de correção além do GPS, aqui está representando o GPS, se você tiver um sistema além do GPS, que, por exemplo, você pode ter um EMU, que são sensores iniciais para fazer algum tipo de compensação. Se você tiver um algoritmo que também englobe o wheel odometer, que são sensores acoplados ali na roda, se você tiver um algoritmo para fazer esse tipo de controle, para refinar o posicionamento da sua máquina, a nossa direção está preparada para isso. Tá? Falando aqui de algumas características gerais sobre a OSP. Circuito dinâmico ou estático em relação ao comportamento ou velocidade de resposta do sistema hidráulico. Funcionalidades do atuador em si. Ele tem um recurso muitíssimo interessante, que é o Quick Shear, ou direção variável. O que é isso? Geralmente, as máquinas têm de 4 a 5 voltas, de batente a batente, né? Que nem nos carros, 4 a 5 voltas. Mas pode ser interessante, em algum momento da operação, que você queira manobrar a máquina mais rápido, ou seja, ter menos voltas de batente a batente. Então, você pode ir lá na sua tela e falar, em vez de 4 voltas, eu quero reduzir para 2 voltas, eu quero reduzir para 1 volta. Esse recurso permite isso. Pô, mas se a máquina estiver em alta velocidade, é perigoso ter um recurso desse ativado. Concordamos. E por isso temos uma condição de segurança. Então, se a máquina exceder um nível de velocidade, esse recurso é desativado automaticamente. O atuador também inclui aqui o algoritmo da curvatura de GPS, que é o comando de curvatura, interfaces para joysticks e volantes elétricos, e tem um outro recurso de produtividade muitíssimo interessante, que é o four-wheel steering, ou os 2 eixos estressantes. Esses 2 recursos aqui, eu costumo agrupar na caixinha de recursos de produtividade. Porque se você consegue manobrar a máquina mais rápido, você vai ser mais produtivo, considerando só o eixo dianteiro. E se você habilita o eixo traseiro para conseguir fazer uma manobra ainda mais rápida e depender de uma área ainda menor, você consegue ainda ser ainda mais produtivo. Então, esses 2 recursos aqui eu considero como recurso de produtividade. Mas o outro benefício desse recurso também é reduzir o amassamento ou compactamento do solo. Em alguns slides mais para frente, a gente vai ver como esse four-wheel steering aqui se comporta. Tem um exemplo bem interessante para mostrar para vocês. Tá? E toda a camada de segurança. Os protocolos que nós atendemos aqui. Rapidamente aqui sobre a carcaça em si, os aspectos hidráulicos. É um fundido único, tudo integrado, válvula prioritária, válvula de proteção, entre outros. Vazão de até 50 litros por minuto, ou 500 cc. Pressão máxima de até 210 bar, válvula prioritária integrada e modo reativo selecionável. E aqui tem uma visão geral de todas as válvulas que compõem a OSPE.
Válvula de proteção, como as shock valves, válvula de sucção, que são válvulas anticavitação. Aqui é o conjunto direcional da parte manual. Válvula de emergência para possibilitar o esterçamento, mesmo se a bomba quebrar, a bomba da direção quebrar, você consegue esterçar com esse recurso. Válvula de retenção para evitar que o óleo retorne para a linha de pressão. A válvula que faz a seleção entre o modo reativo e não reativo. Esse aqui é o êmbolo, ou spool direcional da parte eletrônica. Válvula cutoff, que é uma válvula de segurança. Ela garante que o sistema vai ficar inoperante caso tenha alguma condição insegura de operação, uma falha de sensor, uma contaminação no sistema, por exemplo. Válvula redutora de pressão, uma válvula que permite que o sistema trabalhe em harmonia. Uma outra válvula aqui na linha do load sense para fazer a interligação entre os dois load sense, para garantir que tenha uma resposta rápida assim que o operador gira o volante. E outra válvula de retenção aqui para evitar alguns efeitos indesejados ali no volante. E a válvula prioritária integrada principal função dessa válvula é garantir que a direção tenha prioridade. Lembra que nós comentamos agora há pouco? Direção é um item de segurança. Então, essa válvula prioritária garante que o fluxo do óleo sempre vai ser priorizado para a direção. Né? E o que sobrar, o excedente, vai para outros sistemas da máquina que tiverem acoplados nessa linha aqui de EF. E aí, por último aqui, a válvula que reduz ou limita a pressão de trabalho do sistema. Ok, detalhei aqui a parte interna da direção, todas as válvulas que compõem. E nesse slide a gente vê uma arquitetura geral da direção, mais os sensores, mais todos os outros acessórios que são necessários. Aqui é o centro, a direção propriamente dita. Quais sensores nós vamos precisar? Sensor SASA, que é um sensor que faz a detecção do movimento do volante, ou seja, o operador tocou no volante, automaticamente a direção eletrônica é cortada, o GPS é cortado. O operador assume o controle. Ou seja, o modo manual tem prioridade sobre o GPS, ou sobre qualquer outro controle eletrônico. O manual tem sempre prioridade. Sensor de ângulo para medir a posição da roda. Tá? E essas caixinhas aqui estão representando a arquitetura SIL2, ou categoria 3, que são equivalentes. Que garante que você tem 2 canais para a mesma informação. Tá? E aqui, sensor de velocidade, é importante ter essa informação no sistema. E interfaces auxiliares, joysticks, volante elétrico. Tá? E nesse mesmo barramento aqui, que é um barramento da CAN, você vai ter o GPS, o receptor GPS, a tela do GPS conectado, fazendo trocas de informações a todo instante com o atuador principal aqui, que é o PVD-CLS. Eu mencionei bastante aqui sobre o PVD-CLS, porém nós temos outros 2 atuadores mais simples que o PVD-CLS. Então ele vai proporcionar, o CLS vai ter todos os opcionais que nós temos. Porém, temos o PVD-CC, que tem o mesmo nível de performance, atende o mesmo nível de capacidade de vazão, por exemplo, só não tem um controlador integrado. Então, aí você vai precisar de um controlador externo para fazer o controle. Alguns fabricantes podem preferir esse tipo de atuador, porque eles já podem ter esse algoritmo desenvolvido em um controlador à parte e eles utilizam a direção aqui simplesmente como um escravo, né? O atuador simplesmente como um escravo, para executar a função. Esterça para a direita, esterça para a esquerda. Tá? E a terceira opção de atuador é um atuador analógico. Você pode controlar com uma eletrônica mais simples, até mesmo com um joystick analógico, um acionamento direto. E aplicações target, ou aplicações principais para esses produtos, são tratores, colhedoras, coletadeiras, sprayers, entre vários outros. E também falando da parte de construção, wheel loader, escavadoras, e entre outros tipos de máquinas nesse sentido. Então, é um produto bem versátil que pode ser aplicado em qualquer tipo de máquinas dessas. Abordei bastante sobre a OSPE,
E agora vou dar um pouco mais de detalhes sobre a EHI, que é, digamos, uma parte da OSPE. Aqui, desse lado esquerdo, a gente pode ver que é basicamente igual ao da OSPE. Tem os mesmos recursos, tem os mesmos requisitos. Aqui do lado direito tem algumas diferenças de range de vazão, pressão, mas no geral são iguais. O que diferencia? Tá? Aqui embaixo, deixa eu destacar aqui. Aqui embaixo nós temos o Hydraulic Disengage. O que é isso? Eu mostrei para vocês agora há pouco um sensor SASA, que é um sensor que faz a detecção do movimento do volante. Mas, e se tem outra opção além desse sensor? Eu posso usar um sensor de pressão? Até pode, mas o sensor de pressão ele tem alguns problemas e a gente não utiliza isso. Em vez disso, nós criamos um terceiro método de detecção do movimento do volante. É uma mistura de detecção de pressão hidráulica e também um algoritmo que vai fazendo alguns checks. Então, com isso, você não precisa colocar nenhum sensor adicional. Já tem, digamos, um sensor integrado dentro da EHI. Então, você precisa de um sensor a menos. A solução vai ficar ainda mais enxuta. E quando você fala de fazer retrofit, por exemplo, o cliente já tem um trator que já tem uma direção normal e ele quer fazer um retrofit, ele quer acoplar aqui o sistema de GPS. Você pode simplesmente utilizar uma EHI e não precisar desmontar tudo, colocar sensores e várias coisas. Então, a EHI é ideal para esse tipo de necessidade também. Tá? Ela pode trabalhar com qualquer tipo de direção que tenha no mercado. Centro aberto, centro fechado, dinâmica, estática, entre vários outros que nós encontramos no mercado. E aqui nós temos aqui os vários tipos de EHI que nós temos disponíveis, e aí, a depender da aplicação, nós vamos indicar um tipo ou outro. Tá? Os mais utilizados são aqui o 9 e o 10, que acabam atendendo a maior parte das aplicações. Beleza. Agora eu vou dar um pouquinho mais de enfoque aqui na parte do atuador em si, para falar um pouco das funcionalidades do atuador propriamente dito e também dos recursos de segurança. Vou pegar alguns aqui mais interessantes. Anti-drift. O que é anti-drift? Se você tiver, por exemplo, um vazamento interno no cilindro, a máquina vai começar a puxar para um lado ou para o outro. Né? Será que não seria interessante ter um sistema inteligente que detecte quando isso aconteça e faça uma compensação para manter as rodas sempre alinhadas, sem o operador precisar ficar fazendo a correção o tempo todo? Pois é, esse recurso faz isso com você. É o anti-drift. É só habilitar. Tudo isso já está configurado, já está programado, melhor dizendo, é só você determinar quais são os parâmetros de segurança, a melhor forma que você quer utilizar, de acordo com a sua aplicação. O Fast Shearing, que eu comentei agora há pouco, ele faz a redução do número de voltas de batente a batente. E um outro aqui que é bem interessante é o Soft Stop. O que é isso? Imagina que você está estressando ali a pleno vapor, estressando com tudo, o operador estressando o volante com toda a força. Quando o cilindro chegar no fim de curso, você vai ter aquele impacto abrupto. Isso vai reduzir a vida útil do cilindro, vedações, entre outros componentes. E o que nós fizemos? Criamos uma rampa de suavização. Então, você pode configurar. Quando chegar em 80% do curso, o cilindro, o sistema começa a reduzir o óleo no cilindro para reduzir esse impacto. Então, é um outro recurso disponível para você utilizar na sua máquina. E outro recurso de segurança. Caso, por exemplo, tenha alguma contaminação no sistema, numa válvula direcional, vamos supor, o spool direcional travou no sistema de direção, o que vai acontecer? Em um sistema convencional, o sistema vai continuar mandando óleo para as rodas, a direção vai continuar mandando óleo para as rodas, porque por mais que o operador tente assumir o controle manualmente, se a válvula estiver mandando óleo para as rodas, você não vai conseguir ter o controle da máquina. E já com a nossa direção, a gente consegue detectar se essa contaminação existe e automaticamente desligar algumas válvulas dentro da direção e inibir o fluxo do óleo. Então, essa condição aqui de
capotamento, tombamento da máquina não acontece com o nosso sistema, porque existem várias camadas de segurança, tá? Elétricas, hidráulicas e etc. E aqui alguns gráficos representando alguns recursos que estão atrelados à velocidade da máquina. Então, aqui, número de voltas do fast steering, que eu comentei agora há pouco, em relação à velocidade da máquina. Então, quanto mais rápido tiver a máquina, o equipamento, mais voltas você precisa ter, para que a direção não fique tão suave, não fique tão sensível, né? Quanto menor for a velocidade, menos voltas você pode ter para manobrar mais rápido, por exemplo. Soft stop que eu comentei, que faz a suavização a partir de uma posição do cilindro. E limitação do ângulo de estressamento, também de acordo com a velocidade. E esse outro recurso aqui reduz a vazão máxima no cilindro, também em cima da velocidade. E aqui o certificado CO2, que está disponível no nosso site, inclusive, para essa linha de produtos, né, para os 3 aí que eu mencionei, o SPE, EHI e EHPS. Aqui, simplesmente uma animação do que é o jerk, que eu acabei não comentando, mas é uma trepidação que acontece em máquinas articuladas. Então, deixa eu voltar aqui. Em algumas máquinas articuladas mais antigas, principalmente, tem esse efeito, dessa trepidação, ao começar a estressar. E o que nós fizemos foi criar uma rampa de suavização para evitar esse efeito. Então, isso aqui também está disponível, né? Então, para máquinas de construção, principalmente, que tem uma direção articulada, esse recurso aqui é fundamental. Fast steering, como funciona na prática? Desse lado esquerdo, representando uma direção normal, com 4 rodas, com 4 voltas, melhor dizendo, de batente a batente, e do lado direito, o fast steering habilitado, solicitando 2 voltas. Comecei a estressar aqui, já cheguei no final com o fast steering e na direção normal ainda está girando lá, então leva o dobro do tempo. E a possibilidade de utilizar um joystick em malha fechada e em malha aberta. Pode ser qualquer tipo de joystick CAN, ou até mesmo um joystick analógico. Deixa eu só pontuar aqui um recurso de produtividade, o segundo recurso de produtividade que eu mencionei para vocês, que é a direção nos 2 eixos, ou four-wheel steering. Algumas máquinas, principalmente pulverizadores, estão incorporando esse recurso, né? Além do eixo dianteiro estressante com piloto automático, estão sendo utilizados algumas soluções para estressar o eixo traseiro. O que a Danfoss fez, tem algumas soluções de mercado, mas o que a Danfoss fez foi criar um sistema já pré-programado, onde você simplesmente vai precisar selecionar o perfil de estressamento. Por exemplo, dependendo da condição, quero habilitar somente o eixo dianteiro, ou quero habilitar o segundo eixo copiando o dianteiro, ou habilita o modo crab, que é o crab steering, ou a direção caranguejo, onde a máquina tende a lateralizar, andar lateralmente, né? E tudo isso já está programado, levando em consideração os requisitos de segurança. Então, tudo que você precisa é pré-configurar, ou parametrizar, melhor dizendo, esse sistema aqui, para que o seu sistema four-wheel steering trabalhe de acordo com o que você deseja, tá? E aqui você pode fazer a seleção através de um display, por exemplo, ou através de um HMR, de um seletor, ou qualquer coisa outro nesse sentido. Tá, talvez ainda não esteja claro para que serve essa direção nas 4 rodas. E essa foto aqui mostra bem o fundamento desse recurso, tá? Então, aqui nesse raio maior é a direção, o two-wheel steering, a direção no eixo dianteiro somente, o mais tradicional. E nesse raio menor aqui é o crab, não necessariamente não é o crab, é o implement steering, é o segundo perfil. Então a máquina consegue fazer a manobra numa área muito menor. Então você vai conseguir ser mais produtivo, ser mais rápido e vai reduzir o amassamento. Então esse é o principal fundamento, o argumento para se utilizar a direção nos 2 eixos. Resumão geral, benefícios da solução completa com o motor TVD CLS.
já tem o comando de curvatura integrado, ou seja, o controlador de GPS integrado, recursos de produtividade, camada de segurança incorporada, vários protocolos de mercado aí integrados, como esses aqui abaixo, AWP 2000, entre outros, porque nós temos a nossa ferramenta de serviço para você fazer toda a parte de configuração, diagnóstico e tudo mais, mas e se você quiser integrar na sua ferramenta de diagnóstico que você já tenha, por exemplo, ou se você quiser integrar em um display, um terminal que a máquina já tenha, através desses protocolos você consegue fazer isso, seja parametrização, seja calibração, análise de código de falhas, entre outros fatores. E do lado direito aqui alguns benefícios que a gente já comentou. Resumão geral aqui sobre sensores que são necessários, sensor de ângulo de roda, para medir a posição da roda, sensor SASA, informação de velocidade. Opcionais, você pode utilizar um joystick ou um volante elétrico, e você pode ter os três numa mesma máquina, por exemplo. A depender da operação, você vai usar um ou outro, um volante, um joystick ou um volante elétrico, tá? Dependendo da arquitetura. Display, para fazer o selecionamento dos perfis de acessamento, receptor de GPS e, como opcional, você pode ter uma chave ali para ligar o sistema de GPS. Não é o botão do GPS que a gente vê na tela, mas é uma chave para energizar ou desenergizar o sistema de direção, que adiciona uma camada ainda maior aí ao nível de segurança. Tá? E para o sistema funcionar perfeitamente, é necessário fazer algumas calibrações aí para eliminar folgas, para eliminar qualquer tipo de perturbação que possa ter no sistema. E já estamos chegando ao final aqui. Aquilo que eu comentei. A direção tem uma camada de diagnósticos onde ela gera um código para você através desse protocolo aqui da J1939. É um protocolo de mercado comum, que nós chamamos de DM1, DM2, DM3. DM nada mais é que Diagnostic Messages. Então, nós categorizamos todas as possíveis falhas em 7 categorias. Né? Falhas das entradas e saídas, falhas relacionadas a mensagens, CAN, falhas relacionadas a condições de segurança, recursos de diagnósticos internos, falhas no próprio hardware. Se tiver uma falha no hardware, ele vai te avisar. Falha de software, se tiver inconsistência no software também, ele vai te avisar. Né? Falha de software aqui está relacionado a parâmetros. Se você colocar um valor de parâmetro incoerente, ele vai te avisar, falar, esse parâmetro aqui está fora, então vai gerar alguns erros para você e você vai conseguir identificar e corrigir. Né? E erros relacionados ao monitoramento da válvula em si. Como assim? Se o spool travar, se o êmbolo da válvula travar, então é um erro que vai ser categorizado aqui em monitoramento. Tá? Mas, sim, é só uma maneira didática de explicar as categorias aqui das falhas. Mas, como que você vai fazer isso na prática? Aqui eu tenho um print da nossa ferramenta de diagnóstico, que é o Service Tool, onde tem lá algumas seções para você fazer diagnóstico e troubleshooting, que nós chamamos. Então, aqui do lado esquerdo, deixa eu mudar aqui o meu... Desse lado esquerdo aqui, temos uma lista com os últimos 16 erros que aconteceram no sistema. Esses erros ficarão guardados na válvula para que você possa fazer uma análise do que aconteceu. Aí você vai identificar, foi problema no sensor, foi um problema foi um problema de nível de tensão, ou coisa nesse sentido. E aqui do lado direito vai aparecer um código que você pode consultar no manual do usuário, por exemplo. E qual que é o benefício de consultar esse código no manual do usuário? É que você vai ter aqui algumas possíveis causas para aquele erro, para aquele problema. Então você vai saber o que fazer. Não necessariamente você vai precisar contatar a engenharia, alguém externo. De repente você está lá no meio do nada que não tem conexão. Você tem no manual, você já consegue identificar quais foram as falhas que ocorreram e identificar aqui como corrigir aquela falha já e ganhar tempo. Aqui são falhas que você vai precisar
de um notebook para fazer a detecção, ou se tiver incorporado no display da máquina, você vai conseguir acessar também. Mas tem um outro método para você fazer um diagnóstico mais simples, para identificar se o atuador está funcionando bem ou não. Então, do lado, na parte traseira do atuador, na parte traseira tem um LED de diagnóstico, e ele pode piscar aqui em algumas cores diferentes. Então, a depender da cor do LED, vai significar uma coisa ou outra. Assim, via de regra, se tiver verde, piscando verde, significa uma coisa boa. Se tiver vermelho, é uma coisa muito ruim. Então, mas assim, dando um pouco mais de detalhe. Se tiver laranja aqui, ele vai estar no modo de inicialização ou no modo de transporte. Se tiver laranja piscando, quer dizer que está em modo de falha. Mas é um problema que pode ser corrigido ali, é só consultar o manual. Se tiver verde contínuo, quer dizer que ele tá tudo ok, está no modo de trabalho. Se tiver verde piscando, quer dizer que está tudo ok, está no modo de trabalho, e o atuador e o spool está trabalhando, ou seja, as rodas estão estressando. E se tiver vermelho, teve um problema muito grave, aí você precisa identificar possivelmente um problema elétrico, um curto-circuito, alguma coisa nesse sentido. Tá? Esse aqui é o atuador mais completo, o CLS, mas tem o mais simples, o PVS. Ele também tem uma inteligência para reportar falhas. Ele tem aqui, por exemplo, um range esperado do sinal de trabalho. Se estiver fora desse range, ele vai reportar uma falha para você. Ele fica monitorando também tempo de resposta. Se essa resposta, por exemplo, você acionou o joystick ou habilitou o GPS e o sistema demorou demais para responder, ele vai mandar uma falha para você. Não vai mandar através de um código, mas vai mandar através de um sinal digital que tem aqui no próprio atuador. Tá? E tem disponível aí a nossa ferramenta de serviço, que é o Service Tool, que você pode baixar através do nosso site, é gratuito, não precisa de licença para utilizar essa página aqui, né? E você pode ter vários níveis de acesso, né? Então, não é qualquer um que vai conseguir acessar a ferramenta, a não ser que você dê o acesso para ela. E temos aí uma gama enorme de manuais disponíveis para esses produtos, né, para explicar como funciona a arquitetura, parte de segurança, parte de comunicação com o sistema de terceiro, entre outras coisas. Obrigado. Agora eu vou abrir aqui para perguntas. Talvez apareçam algumas perguntas para vocês aí. E vou chamar o meu companheiro Dario aqui para me ajudar nessa sessão aqui de perguntas e respostas. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos aí. E vamos para algumas perguntas que o pessoal colocou para a gente aqui. Giovanni, é o seguinte: qual é a maior contrapressão aceitável na linha de tanque para as nossas direções? Pressão máxima aceitável 25 bar. Mas não é recomendável ultrapassar 5 bar na linha de tanque. Caso contrário, você pode ter alguns efeitos indesejáveis na direção, como ruído, como desengate involuntário do piloto. Né? Então, a direção aguenta até 25 bar, mas o sistema de controle é mais sensível. Então, até 5 bar no máximo. O ideal, 2, 3 bar ali na linha de retorno. Tá certo. Outra pergunta é: qual a máxima temperatura do trabalho da OSP? E qual o mínimo nível de contaminação aceitável, né? Uhum. Temperatura máxima 90 graus. Essa é a especificação no nosso manual. Tá? Essa é a temperatura máxima de trabalho. Contaminação, eu não tenho agora de cabeça qual que é o nível, mas tem no nosso manual. Mas está em linha aí com os nossos produtos, o Power PVG, por exemplo. Depois a gente pode passar a especificação exata. Tá certo. E esses produtos, eles utilizam a ferramenta de programação Plus One, Service Tool? Ou ele tem uma ferramenta específica própria para nossas direções? Legal. Então, usa o Service Tool,
para fazer toda a parte de parametrização. E para quem não conhece o Service Tool, é a ferramenta de serviço da Danfoss, onde você vai se conectar com qualquer componente eletrônico. E agora também está expandindo para controlador específico para transmissão. Então, é uma ferramenta só, uma ferramenta integrada. Tá? E não precisa de licença. Você vai precisar baixar do nosso site e ter um cabo de comunicação, que é o CG150. E se não quiser utilizar o cabo, utiliza o CS10, que é um gateway wireless. Te dá mais mobilidade ali para fazer diagnóstico na máquina. Esses documentos vão estar disponíveis para download dos participantes, ou vai ter disponível o vídeo para ele acessar e vai estar na nossa rede também os vídeos? Essa apresentação eu posso compartilhar, e os manuais que eu mencionei no final estão disponíveis no nosso site, e eu posso mandar o link para quem tiver interesse, sim. Tá certo. Aí a gente passa um FTP, né? Para a pessoa baixar da nossa rede. Deixa eu pulei aqui uma pergunta. Tá. Essa é uma pergunta interessante. Existem algumas opções de direções com fluxo prioritário para acionarmos outros cilindros hidráulicos? Sim, porque quem vai fazer essa divisão é a válvula prioritária. Tá? Na OSPE tem a prioritária integrada. Então, quando você não estiver utilizando a direção, ou se você estiver utilizando 10%, a demanda do óleo LC de 10%, né, por exemplo, o sistema de piloto está corrigindo. Ele não vai usar 100% da vazão que a direção foi dimensionada para utilizar, vai usar só um pouco. E o excedente vai estar saindo lá pelo pórtico EF. Só que você não vai utilizar essa linha para jogar direto no cilindro, porque senão você não vai ter controle. Né? Então o cilindro vai ficar trabalhando aleatoriamente. Então o que você vai fazer é pegar essa linha de EF e passar por um PVG, por exemplo, alimentar um PVG ou alimentar um bloco, um HIC. Esse bloco sim vai fazer o controle do cilindro. Tá certo. E quem que utiliza dos nossos clientes aí, quem que utiliza essas direções aí? John Deere, Caterpillar, CNH, quase todos, né? Pergunta interessante. A gente tem aí, eu diria, 90% market share. Quando o assunto é direções eletrônicas. E a maioria dos clientes utilizam essa... É um fato, não é... Né? É um fato. A Danfoss é a única empresa que tem esse produto, com esse nível de sofisticação, com esse nível de controle. As outras soluções de mercado são, assim, soluções parecidas com o que a gente desenvolveu lá em 2006, que foi a primeira solução que nós fizemos para fazer funcionar. Então, com esse nível de sofisticação, robustez e tudo mais, segurança, só a Danfoss tem. E é um fato, não é puxando o saco da Danfoss. A OSPE é compatível com o sinal Trimble, correto? Quais outros sinais GPS é compatível? Existe documento com essa lista de compatibilidade? Sim, com qualquer sistema de GPS, Trimble, Topcon, Raven, iGleader, Hexagon, qualquer um, porque todos eles trabalham com o mesmo protocolo, é o comando de curvatura. Tá? Tem um manual, sim, naquela lista de manuais que eu mostrei agora há pouco, tem lá o manual de protocolo de comunicação, que para os mais técnicos aí, nada mais é que a API de comunicação da direção. Então, ele vai estar escrevendo no detalhe como que você vai fazer troca de informação, enviar um sinal de controle, ler aquele sinal, ver se a válvula aceitou ou não. Então, ali tem todo um detalhamento dessa comunicação, tanto da parte de controle e também da parte dos sensores. Então, além do kit de vedação, a Danfoss fornece outros spare parts para essas direções? Outras peças? Sim, essa é uma pergunta interessante. O atuador, principal componente ali da parte eletrônica, ele é substituível.
Às vezes pode acontecer de queimar o atuador. Então o produto não é robusto. Não, pode ser que tem um curto-circuito, está mal dimensionado, pode acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Que não é difícil de acontecer. E aí você, poxa, eu quero trocar só o atuador, não preciso trocar a direção toda, tá? Para substituir, sim, a gente vende o atuador como spare part. Mas o que você vai precisar fazer é reconfigurar esse atuador para que ele converse com aquela máquina. Tá? E além disso, além do atuador, as vedações, eventualmente a gente pode vender ali o kit de engrenagem, né? Que é a parte de cima da engrenagem. Aquela válvula de segurança que é cut-off, também pode ser, a gente vende para vocês, caso seja necessário. E os parafusos ali. Tá. O certificado está disponível para quando? O certificado desse webinar, ela fica disponível ao término da webinar, né? A pessoa tem um botão aí para baixar o certificado, né? Isso, para a plataforma. Isso mesmo. Agora o certificado da direção está disponível no nosso sistema lá, né? No nosso site. Aí seria interessante para assimilar, tá? Quem quiser, então, essa apresentação, manda um e-mail que a gente passa o link, tá certo? Essa apresentação, deixa eu até, aproveitando aqui, Dario, ao final desse webinar, todo mundo que se inscreveu e participou desse webinar, mesmo quem não pôde participar, recebe um e-mail com um link com a gravação desse webinar. Então, vocês podem consultar também mais para frente. Os exemplos de aplicação, né, desses produtos, eles estão nos manuais, tá? Os nossos distribuidores fazem o serviço de reparo, né? Para os nossos produtos, todos os nossos produtos, bombas, direções e tudo mais, né? Mais perguntas? O problema de travar a direção pode ser um problema de contaminação, tá? Isso é uma falha que o sistema detecta também e sinaliza nas nossas direções eletrônicas. Correto. É isso aí. Eu tenho algumas perguntas para vocês, para ver se vocês assimilaram bem, né, o que foi falado, né? Então, olha, qual o protocolo de comunicação do atuador PVD CLS? Ele é Isobus, CAN bus, CAN open ou as 3 opções? Então, vocês podem me responder aí no chat. Quais são os sensores mandatórios para o atuador PVD CLS? O SASA é um sensor obrigatório, o sensor de ângulo, o sensor de velocidade, ou todas as opções que eu citei? Quais são as calibrações necessárias para a direção OSPE? EHI. Calibração do sensor de ângulo e do spool, calibração do sensor de ângulo do spool e do SASA, calibração do sensor de ângulo do spool e do SASA e do sensor de velocidade. O pessoal tá acertando aí, o pessoal entendeu bem. Por que é necessário calibrar o sistema? A gente calibra o sistema para garantir a melhor performance, para identificar possíveis falhas, ou nenhuma das duas opções? Tem um E o pessoal que aí é que tá o Fast gabaritando. Steering? O Fast Steering é um recurso que permite reduzir a quantidade de volta, ou é um recurso que permite aumentar a quantidade de volta?
Fast Steering. E qual é a ordem de prioridade de controle? Manual é mais importante que o joystick ou volante, que é mais importante que o GPS. O GPS é mais importante que o manual e o joystick. O joystick é mais importante que o manual. Qual que é o controle prioritário para a direção? O pessoal tá acertando bem aqui. Manual, prioridade, Fast Steering reduz, quantidade de voltas. É isso aí. Muito E bem. quando se deve se optar por usar EHI em vez de OSPE? Quando não há muito espaço, ou para fazer um retrofit da máquina, né? Uma atualização tecnológica, né? E a diferença da OSP-EHI em relação a outras soluções do mercado? O que a OSP-EHI oferece de diferencial? Segurança e confiabilidade, integração de válvulas e sensores, compatibilidade com qualquer sistema GPS ou bus, funções sofisticadas, ou todas as opções? Então, aí, fiz algumas perguntas para que você veja qual que é o nível de absorção de tudo que o Giovan Rocha falou, né? Tá certo? E pelo que nós estamos vendo aqui, o pessoal entendeu direitinho, né? A proposta desse webinar. Tá ok? Sim. E só vou responder uma última pergunta aqui, do Thiago Pereira. Eu achei bem interessante. Quantos sensores de roda são necessários para o sistema four-wheel steering? 2. Tá? Um para o eixo dianteiro e um para o eixo traseiro. Tá? Só precisa de 2 sensores. E o software, sim, o software já está desenvolvido ali no próprio atuador, já tem um software carregado. Já vai com o software carregado. O que você vai precisar é fazer a seleção do perfil de estressamento e parametrização aí do sistema, de acordo com a máquina e tudo mais. Tá? E as outras perguntas... Está falando de esterçamento, tá? Angulação das rodas, dos eixos, tá? Não de patinação, essas coisas, tá? Esterçamento. Oi, Giovan, pode ir. Correto. As outras perguntas, né, que a gente não conseguir responder aqui, a gente vai responder por e-mail. Tá? Ou até mesmo a gente pode ligar, se for um tema um pouco mais complexo, a gente pode ligar para esclarecer um ponto ou outro, mas nenhuma pergunta vai ficar sem resposta, tá bom? Tá ok. É isso aí. Da nossa parte, o Rodrigo tem uma palavra com vocês. Muito obrigado, Giovan. Excelente webinar, excelente conteúdo. Obrigado, Dario, pelo apoio aí nas perguntas. Foi muito interessante essa dinâmica final aí. E esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês que participaram aqui conosco. Lembrando a nossa audiência que vocês receberão esse webinar gravado para poder revê-lo assim se quiserem. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais. Estão aí na tela, vocês podem acessar aí com as redes que vocês frequentam. Também convidamos vocês a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde vocês também podem encontrar alguns dos nossos webinars que ficam disponíveis gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, digitando Revista Solutions na pesquisa, vocês também podem encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes da Danfoss. Em continuação, apontem a câmera do celular no QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site.
Caso prefira, também vocês podem acessar digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos os webinars com os temas que lhe interessarem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Novamente, agradecemos a sua participação, esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo, pessoal. Tá bom. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado a todos.